Vai começar o Entrelaçadas, a sua dose artesanal de podcast. Oi, eu sou a Fernanda Frias e depois de fazer a pauta desse episódio, eu aprendi muito e a primeira coisa que eu vou colocar em prática é nunca mais usar a expressão dar uma de João sem braço. Oi, eu sou a Fabi Lorenzetti e hoje eu vim aqui para dizer que sim, você e eu somos capacitistas. Mas calma, estamos todos em desconstrução. Vem com a gente? Boa! Bem-vinda, Fabi! Muito obrigada por ter aceitado esse meu convite. Aê! Imagina, eu que tô super feliz de estar aqui. Brigadão! Eba. Sou super fã aqui do podcast. Oba, que bom! Raquel, beijo Raquel, mãe de Japinha, falou pra mim, já falou de você já tantas vezes. Convida a Fabi pra gravar, Finalmente conseguimos, meio de última hora, meio correndo, mas deu certo, né? Beijo, Raquel! Que bom! Bom, hoje o assunto vai ser um pouquinho diferente. Claro que a gente vai falar de artesanato, claro, mas a gente vai falar também de pessoas, de vida, de como se conscientizar com muita coisa. Mas antes, precisamos nos conscientizar aqui com nossos recados da paróquia de toda semana. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Segue a gente lá no Spotify, no SoundCloud, no Instagram. Tem Facebook, tem YouTube, dá os minutos lá pra Fê no YouTube. Assina no iTunes, dá 5 estrelinhas e deixa um comentário. Isso é muito importante pro podcast e ainda não custa nada. Sempre tem alguém precisando ouvir a palavra e, olha, eu tenho certeza que o episódio de hoje é outro episódio pra sair espalhando a palavra, né? E eu acho assim, né, Fê? Eu acho que todo artesão tem a obrigação de conhecer esse podcast aqui, gente. Porque, olha, é conteúdo que não acaba mais. Pois é. Até, Fê, eu ia falar pra você que no último episódio você deu uma super sugestão de montar um caderninho do podcast pra ir anotando as coisas. Gente, vai dar uma faculdade aqui, viu? Porque não acaba de conteúdo. Pós-graduação do podcast Entrelaçadas para você. Mandarei o boleto. Fiquem logo chega o boleto na casa de vocês, gente. É. Não, brincadeira, gente. É tudo de grátis mesmo, por enquanto. Tá tudo certo. Mas é uma boa mesmo, né? Anotar tudo. Nossa. É realmente muito aprendizado toda semana, Toda né? semana. Dá pra ir dividindo por módulos. Faremos os nossos módulos aqui. Olha, boa ideia. Número 2, estampas exclusivas. O podcast tem estampa exclusiva de camiseta e Fabi tá sendo convidada aqui pra fazer uma comigo, hein? O que você acha, Fabi? Ai, que lindo! Eu adoraria. Vamos pensar em uma coisa bem bacana. Vamos, pensaremos em algo e logo mais teremos uma estampa podcast Entrelaçadas e Fabi do Ateliê Bem Guardar. Ai, que coisa linda. Vamos lá. Uhul! Adorei. Então, ó, o podcast tem estampa exclusiva e a gente tem essas estampas exclusivas em parceria com as artesãs convidadas. Corre que essas estampas são por tempo limitado. A gente tem modelo feminino, masculino, infantil, tem ecobag, tem caneca. E a venda desses produtos ajudam a pagar o custo fixo do episódio porque eles existem. Para comprar, o link tá na descrição do episódio ou lá na bio do Instagram. E número 3, não menos importante, o nosso Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo onde você pode apoiar o meu trabalho com dinheirinhos. Lá já tem apoio a partir de 5 dinheiros, onde você faz parte dos melhores amigos lá do Insta. Lá eu dou spoiler, coloco foto, você tem por escrito também as dicas da semana. Aliás, esta semana eu fui colocar, quer dizer, quando vocês estão ouvindo, vai ser na semana passada. Eu fui colocar os destaques lá das dicas e, gente, já enchi um destaque de tanta dica que tem. Acredita nisso? Eu nem sabia que tinha limite. Eu vou ter que criar outro destaque. Vou ter que falar destaque das dicas da semana parte 2, porque é tanta dica que a gente dá toda semana, entendeu? As dicas de filme, série que a gente fala lá no fim do episódio. Aquela hora que você liga o Netflix e não sabe o que vai assistir, vai lá. Tem todas as dicas, mas agora eu vou ter que fazer uma parte 2.
depois lá nos destaques, porque encheu. E com 15 dinheirinhos, além de você fazer parte dos melhores amigos lá do Instagram, você também faz parte do grupo exclusivo lá do Telegram. Beijos, minhas pés de mesa. Lá você vai receber o episódio antes de todo mundo, pode conversar, pode apoiar, pode trocar coisas, a gente fala o dia inteiro, é muito bacana e é muito importante pra mim que você apoie o podcast pra que ele continue vivo. O link pra apoiar também tá na descrição desse episódio ou lá na minha bio do Instagram. Muito obrigada pra quem já me apoia e muito obrigada pra quem ainda vai me apoiar. Então é isso, bora pro episódio! Bom, antes da gente começar, acho que vale a Fabi contar um pouquinho quem ela é, né? Quem é você, Fabi? Como que você aprendeu artesanato? Com quem? O que você faz? Conta pra gente. Bom, gente, antes das apresentações, eu quero agradecer de novo de estar aqui, viu, nesse podcast. Olha, uma honra, viu, estar compartilhando com vocês. Não fala muito, senão eu choro. Bom, eu sou a Fabi, eu sou mãe da Lúcia e da Elisa, sou educadora, sou pesquisadora do livro para infância, encadernadora no ateliê Bem Guardar e eu tenho uma deficiência física congênita, que se caracteriza pela ausência do antebraço direito. Eu sou uma pernambucana sem sotaque. Olha, é verdade, zero sotaque, hein? Porque eu cresci e fui criada em Mauá, no ABC Paulista, pertinho ali da Zona Leste. Ladinho aqui de casa. Há uns 6 anos a gente fugiu da Grande São Paulo e veio morar numa casinha de interior aqui em Araraquara. Ai, que delícia. A minha experiência com artesanato, ela começou na infância, assim, recolhendo retalho de tecido da minha avó. Né? Acho que todo mundo tem uma história parecida com essa, né? É, sim. Mas, e aí fui experimentando umas coisas, mas olha só, Fê, apesar de eu não ter uma mão, eu acho que foi uma sina mesmo da minha vida essa busca justamente pelos fazeres manuais. Olha né? Só. Então, por exemplo, eu costumo dizer que eu fiz alguns mergulhos aí, uns mais profundos, outros menos, mas ó, eu já experimentei costura de roupa, costura de bolsa, origami, crochê, pintura MDF, scrapbook, encadernação e bordado. Pouca coisa, assim, igual que nem eu, assim, só queria dizer. E assim, só pra falar da parte do artesanato, tem outras coisas meio cabulosas aí também. Ixi, Maria. Mas é isso, assim, eu sempre fui muito atrás da coisa manual mesmo, né? Assim, depois de adulta, eu entendi alguns processos, assim, até de questões da infância, de ter passado por algumas situações de bullying. Então eu entendi que em algum momento eu comecei a querer me provar o tempo inteiro. Então tudo que era manual eu ia atrás de fazer, né? É difícil, então melhor ainda. Fui buscando esses fazeres, né? E eu sempre fui muito autodidata, assim, né? Nunca tive muita condição, assim, de pagar cursos, né? Ou de me deslocar para uma cidade para fazer um curso e tal. Então eu sempre ficava buscando o que estava perto de mim, né? E depois da internet, com o YouTube e essas coisas todas, aí deslancha, né? Sim, sim. Aí fica um pouco mais fácil e aí a gente fica querendo aprender mais ainda, né? Porque eu sou dessas. Eu vejo um curso e falo, ai meu Deus, eu quero. Ai, agora que tá fácil, né? Fácil assim, né? Tá mais acessível pra gente aí pela internet, eu fico meio perdida. Às vezes a gente tem que tomar cuidado, né? Sim, com certeza. Porque senão a gente também não cria consistência às vezes, né? Eu sou dessas, assim, que se deixar eu aprendo todas, assim. Aí eu faço uma vez e nunca mais. Aí eu vou pra próxima. Sabe? Acontece, né? Acontece. Mas então quer dizer que você faz artesanato desde pequena mesmo, mas começou mesmo a focar mais aí quando tava mais adulta. Isso, eu comecei a focar mais no artesanato depois, quando a minha primeira filha nasceu, há 9 anos atrás. Né? Antes disso, eu fazia as coisas pra mim só. Né? E depois que ela nasceu, aí eu comecei a pensar na possibilidade de fazer pra vender. Que legal. E o ateliê Bem Guardar é encadernação e bordado, é isso? É encadernação. Mas eu faço bordados para as encadernações. Entendi, legal. Lindos, aliás, viu? Vou dizer parabéns. Obrigada. Então, mas aí foi isso, né? Depois que ela nasceu, que aí eu fui estruturar mais, e aí eu continuei no autodidatismo, mas eu também fui buscar, né, me
me aprimorar com outros encadernadores, né? E é isso. Bacana. Bom, então vamos agora começar com o nosso assunto aqui, não que a gente já não tenha começado, né? Porque eu falo isso toda vez, mas a gente começa desde que dá o play, mas tudo bem. Esse episódio, ele tá saindo no dia 30 de novembro e essa semana é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência no dia 3 de dezembro. Eu vou fingir que foi de propósito, mas não foi, gente, foi por acaso. Tá vendo? É uma conspiração do universo. Foi, eu comecei a fazer a pauta, que a gente conversou, a Fabi, falei, vamos falar disso, tal, que bacana. Aí comecei a fazer a pauta, e quando eu vi, eu falei, gente, vai sair na semana. Olha só, vou fingir Arrasou. que foi de propósito. Vamos, arrasou. Essa parte eu corto na edição, ninguém precisa saber. É importante a gente dizer que esse dia não é pra você dar os parabéns pra pessoa com deficiência, e sim é um dia de conscientização sobre esse tema. Né? E eu acho que é um ótimo momento pra gente falar o que é capacitismo, que na verdade é uma palavra nova, que começou a ser usado em 2016, mas o capacitismo sempre existiu, só que ele não tinha nome, na verdade, né? E o capacitismo é uma forma de discriminação para as pessoas com deficiência quando elas são consideradas, agora eu vou falar entre aspas, muitas aspas, naturalmente incapazes. Tá certo isso que eu falei, Fabi? Tá certíssimo, Fê, porque é isso, né? O capacitismo foi uma palavra que a gente encontrou para poder nomear essa violência e essa discriminação e para poder denunciar também. Então é um termo novo, muito bom, que a gente ainda tá tateando em cima dele, né? Ainda existem muitas pessoas estudando a respeito disso. E é isso, a gente tá aqui também para ir construindo e desconstruindo um monte de coisa. Mais uma palavra aí para o seu dicionário. Olha só, esse podcast também é cultura. Porque realmente, eu já tinha ouvido falar, mas acho que eu nunca tinha ido pesquisar muito a fundo. E é algo que, novo, 2016 foi ontem, né, gente? Se a gente for parar pra pensar, a palavra em si, né? Mas a gente já sabe que isso acontece desde sempre. Sim. A gente vive num mundo corponormativo, que é um conceito onde as pessoas, apenas alguns corpos seriam considerados saudáveis, belos, produtivos. E esse preconceito com as pessoas que estão fora desse padrão é também o capacitismo, né? E aí a gente tá falando até de estética, né? Que as pessoas falam lá da modelo lá, magra e não sei o quê, que é só ela, branca, magra, loira, de olhos azuis. É ela que é a perfeição. Qualquer pessoa que tem um corpo diferente daquilo é considerado algo, ou é menos, sei lá, menos bonito, menos saudável, qualquer coisa do tipo, né? Então eu acho que é muito importante a gente falar disso no nosso dia a dia, né? Sim, e assim, eu acho que essa coisa da gente reforçar essa ideia de um padrão, de um estereótipo, é algo nocivo para toda a sociedade. Tipo, ninguém ganha com isso, assim, todo mundo se ferra. Exatamente. Se ferra legal, assim, em vários aspectos, né? Então eu acho que é muito urgente que a gente combata mesmo, né, essa regulação, né, de padrões, né. E eu acho que esse capacitismo, ele tem duas caras, assim, né, eu acho que a primeira é mais física mesmo, que é a parte da acessibilidade e as coisas relacionadas, sei lá, ferramentas que não são adaptadas, e eu falo de acessibilidade até com um pouco de conhecimento de causa, né, como arquiteta, pensando em acessibilidade de pessoas com deficiência móvel, né, de mobilidade mesmo, então, sei lá, portas que não são adaptadas para cadeirantes, a banheiros, lugares que não tem banheiros próprios para essas pessoas, rampas, enfim, várias coisas que até então não eram obrigação e hoje em dia ainda tem um jeito de você dar uma burlada, porque se os prédios são muito antigos, você tem um tempo e esse tempo é quase para sempre para fazer as adaptações, e as adaptações são sempre também muito adaptação da adaptação, né? Um negócio assim bem... Uma gambiarra, bem né? doido. Gambiarra da gambiarra, enfim. E você vê que quando... Eu lembro de estar fazendo alguns projetos novos e falando, gente, a gente tem que cumprir essas regras de acessibilidade. E quem tá construindo fala, não, mas não quero, nunca quer, sabe? E eu acho que isso... Por que tem que ser obrigatório? Justamente por isso, né? A gente não tem que não querer. Sim. Você tem que fazer e ponto final. As pessoas têm que ser incluídas, certo? E assim, essa questão da acessibilidade, né, Fê,
tem uma distinção entre, né, o conceito de acessibilidade e o conceito de inclusão. Isso. Porque, assim, a acessibilidade, ela não comporta a inclusão necessariamente. A inclusão, sim, ela contempla a acessibilidade. Exato. Porque perfeito. se você, por exemplo, pensar só a acessibilidade sem você pensar em inclusão, você corre o risco, por exemplo, de fazer um acesso lateral, por exemplo, na entrada de um teatro, né? E você segrega a pessoa Perfeito. que vai usar aquele acesso. Então, por exemplo, ela não quer entrar pelo outro lado. Ela quer entrar pelo lugar que todo mundo entra. Sim. Então, quando você tem uma consciência inclusiva, a acessibilidade ela já vem junto no pacote. Não dá pra separar. Nossa, perfeito, porque eu lembro de uma escola que eu tava fazendo um projeto onde a gente precisava fazer uma adaptação e eu lembro muito bem de, não, vamos botar a rampa lá atrás. Nossa, aí eu lembro o caminho que era necessário fazer pra chegar nessa rampa. Era um negócio, assim, absurdo que ninguém ia usar, a não ser realmente a pessoa que necessitasse usar aquela rampa. Ou seja, ela realmente ia ser separada de todas as outras pessoas, né? Um negócio, assim, absurdo mesmo. E você tem toda a razão. Aliás, ótima colocação, Fabi, muito obrigada. E, por exemplo, você falou dessa questão você falou das ferramentas, né? Isso que eu ia perguntar. Também é um ponto, assim, né, no artesanato em todas as coisas, né? Então, por exemplo, especificamente, assim, no meu trabalho, que eu tenho mais dificuldade são com as réguas. Olha só. Né? Porque o meu braço, assim, como vocês não estão me vendo, o meu braço, ele vai até o cotovelo e ele tem mais uns 8 centímetros. Então, tem um cotoquinho ali que tem a articulação e que ele se movimenta. Então, ele é uma mão, assim, pra mim. Ele me ajuda, ele que, né? Me ajuda muito. Uhum. E aí eu uso o braço pra segurar a régua e passar o estilete no papelão. E a régua é estreita. Ai, já me deu medo aqui. Ai, me arrepiou até a espinha nesse momento aqui. Olha, eu nunca me machuquei assim, né? Sempre fui muito cuidadosa. Que bom. Mas, assim, nunca me machuquei de cortar. Mas eu já me machuquei de pressionar o braço em cima da régua pra fazer com que ela não escorregasse, sabe? Entendi. Tentei fazer umas adaptações, colar uma capinha pra proteger um pouco mais. E, enfim, o jeito foi fazer um grande investimento, assim, para as minhas condições no ateliê, que foi comprar um facão de segunda linha e tudo mais, que corta o papelão. Né? Mas a questão da régua é algo que pega pra mim. Mas, por exemplo, tesoura de canhoto eu nunca nem vi, né? Olha só, você se adaptou com a de destro mesmo. Pra mim só existe aquela. Mas olha, é quase isso mesmo, na verdade, né? Porque ferramenta pra canhoto também é um negócio bem difícil, né? Todas elas são pensadas pro destro, né? Pois é. O estilete também é a mesma coisa. Ele tem ali o botão de regulagem dele, uma almofadinha pra você acomodar a mão, mas é pra quem usa a mão direita. Não, mas e as ferramentas, e a gente fica imaginando que as ferramentas, essa adaptação de ferramentas é até para as que a gente menos imagina. Eu tava assistindo uns vídeos na internet, tem um canal depois até eu queria indicar lá no fim, mas vou indicar agora. Sim. Que é um canal da acho que é Mariana Torquato, que ela tem um YouTube, na verdade, que fala... Vai uma mãozinha aí. Isso, canal dela do YouTube é Vai Uma Mãozinha Aí, e ela tava contando um pouco sobre a dificuldade, por exemplo, com aqueles negócio de toalha, de papel toalha pra você pegar no shopping, sei lá, você vai no shopping e aí tá escrito lá, segure com as duas mãos. Pois é, né? E assim, isso é só um exemplo que a gente tá dando aqui da mão, né? Exato. Quantas outras coisas, outras questões, outras possibilidades as pessoas têm, né? Exatamente, exatamente. Mais alguma coisa aí no seu dia a dia de artesanato que você teve que adaptar? Ou a régua realmente é aquilo que mais pega? A régua foi o que mais pesou, o que me salvou bastante também foram as amigas artesãs que me indicaram a régua de patchwork. Boa! Né, que é um acrílico 15 por 30.
Então a gente tem um truquezinho que a gente cola ali com fita dupla face um pedacinho de lixa fina pra régua não escorregar. E aí eu tenho uma superfície maior e mais segura pra poder segurar e passar o estilete. Acho que o único problema da de patchwork é, como ela é de acrílico, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de passar estilete em coisa de acrílico porque eu arranco um pedaço da régua. Eu sou essa pessoa. Isso. Ela vai ter uma vida útil bem menor do que a régua de metal, com certeza. Exatamente. Eu não sou muito cuidadosa não com essas coisas. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Vamos lá. Aí, pra ligar um pouco a nossa conversa, já vamos pra algumas perguntas que a gente teve lá no nosso grupo do Telegram. Eu pedi pras nossas queridas pés de mesa fazerem perguntas para você. Contei sobre o que a gente ia falar. E a Nath colocou duas coisas que eu acho que vale a gente começar por aí. Ela fala o seguinte: as pessoas que ficam com dó e compram pra ajudar, sem saber se o trabalho é bem feito ou útil só porque quem fez é deficiente, o preconceito de achar que o deficiente fez aquilo porque não tem opção ou é pra passar o tempo, já que não pode trabalhar. Como é que você lida com isso? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha só, a primeira provocação que eu vou fazer aqui é chamar todo mundo pra brincar de Dora Aventureira. Repitam comigo. Não existe pessoa deficiente. Perfeito. Não existe pessoa deficiente, gente. Assim, vou explicar. A terminologia correta é pessoa com deficiência, né? Uhum. Porque a pessoa, ela é um ser complexo, né? A construção de uma identidade complexa e a deficiência vai ser só um dos aspectos dessa construção, né? Uhum. E não que vai definir a existência dessa pessoa. Então a gente não diz pessoa deficiente, senão a gente tá rotulando ela, assim, de uma forma, como se ela não fosse nada além da deficiência, né? Agora, se ela é uma pessoa com deficiência, quer dizer que além da deficiência, ela também tem muitas outras coisas, né? Claro. E assim, esqueçam também, né, aproveitando, né, que a gente tá falando de terminologias, né, essas expressões como especial, excepcional, portador de necessidades especiais, etc, né? Eu acho assim, ser chamado de especial ou excepcional, para mim é quase você ser considerado como um ser não humano, sabe? Um ET, assim, uma coisa de outro mundo, né? Essas terminologias, elas já estão ultrapassadas. E eu acho que vale aí a gente lembrar aquilo que eu falei lá no começo, que são essas expressões que às vezes a gente repete. E eu vou dizer que eu usava muito e não vou mais usar, ou se usar, vou pedir desculpas e vou corrigir, que é dar uma de João sem braço. Sim. Falar de que a pessoa tem braço curto. Por quê? Porque a gente, o significado dessa expressão é dizer que a pessoa é folgada ou que ela não quer fazer aquilo, né? Essa história de, a pessoa tem braço curto porque ela é preguiçosa muitas vezes, né? Que é o jeito... Gente, não, fala que ela é preguiçosa, pronto, resolve, ou arranja outra expressão, não é? Exatamente, né? E assim, são alguns exemplos, né? Porque a nossa linguagem, ela tá cheia, né? Assim, o capacitismo, né? Essa ideia que faz a gente expressar essas manifestações, ele tá na estrutura da sociedade. Então, mesmo sem perceber, a gente cresce aprendendo essas coisas e a linguagem tá cheia delas e a gente se comunica dizendo essas coisas, né? Sim. Eu demorei muito tempo para entender que tinha problema nisso, nessas expressões, né? Pra mim também tava tudo certo. Não, eu entendi o que a pessoa quis dizer, né? Mas assim... Não foi por mal, ela não falou por mal, ela não me atacou e tudo mais, mas eu acho que... Sim. É igual, eu acho que tem a ver com racismo, machismo, é algo que a gente já é ensinado desde tão cedo que a gente repete só algumas coisas, né? A gente nem para pra pensar muitas vezes, e por isso estamos aqui pra ajudar você a parar pra pensar. Sim, é isso mesmo. E assim, né, o que ela falou da pessoa comprar o trabalho por dó, gente, né? Olha, pessoa que tem dó e compra pra ajudar a pessoa porque ela acha que a pessoa precisa desse tipo de ajuda, assim, isso revela o quão baixa é a expectativa sobre aquela pessoa. Sim. Né? Revela que ela não espera nada da pessoa com deficiência. Que ela acha que essa pessoa com deficiência é incapaz de produzir qualquer coisa que seja, um produto, um serviço, conteúdo, pensamento.
é muito cruel e danoso, assim. Pra mim, o pior sentimento é o de dó, é o mais ofensivo, é o que me dá mais raiva. Não, concordo, de pena, né? Eu acho de pena, de dó, de tadinha, ela não consegue deixar eu ajudar, né? Eu acho que deve ser o mais difícil mesmo. E aí a Nath fala, né, da pessoa, que as pessoas, às vezes, elas vêm com essa ideia, né, do que a pessoa com deficiência não pode trabalhar e tal. Quem disse que a pessoa com deficiência não pode trabalhar, Jacaré? Pois é, não é? Da onde, né, assim, a gente precisa ampliar mesmo esse olhar, né, essa percepção de mundo e das pessoas, né? Sim. E, assim, achar que a pessoa, ela faz artesanato por falta de opção, não precisa ser pessoa com deficiência, vamos combinar. Total. A gente que tá aqui no meio do artesanato, escuta isso o tempo todo, de todo mundo. Sim. Eu acho que é isso, se é mulher, se é mãe, as pessoas acham que tá fazendo artesanato pra ocupar o tempo e aí tá ganhando um dinheirinho pra aproveitar. Isso, exatamente. Já começa por aí o preconceito, né? O preconceito aí já tá em cima do artesanato mesmo. Mas assim, vale lembrar também que isso que a Nath falou aí, a gente conversou, era entre um papo gigante lá dentro do Telegram, uma frasezinha, não é o pensamento dela, conversamos muito sobre isso, tá? Já quero deixar claro aqui. A gente realmente já começamos a ensinar lá no Telegram muito sobre, olha, o que você tá falando aí é capacitismo, olha, isso aqui não, melhor não repete. Então as meninas de lá já estão à frente, já aprenderam antes de ouvir o episódio, mas vão aprender mais ainda. É isso aí. E assim, acho que também é uma postura que a gente precisa ter, Fê, de não julgamento, sabe? Porque uma vez que a gente entende que a nossa sociedade, ela se constrói em cima desses conceitos também, é difícil para todo mundo desconstruir isso. É difícil para todo mundo entender, perceber, né? Assim, é todo dia que é um escorrego, né? Todo dia é um tapa na cara que a gente leva, né? Então é isso, eu acho que é importante a gente estar aberto, né? Perceber a importância de se desconstruir certas coisas. Sim. E tentando aos poucos, né? Mas assim, sem julgamento e a condenação, né? Eu sou bastante acolhedora nesse aspecto, assim, né? Uhum. Eu compreendo de onde vêm essas manifestações e por que elas acontecem, Sim. né? E eu acho que isso vale pra tudo, né? A gente tá falando aqui do capacitismo nesse episódio, mas eu acho que vale a gente pensar no racismo, no machismo, ou até nesse preconceito que a gente tem com o nosso próprio trabalho artesanal, que eu mesma demorei muito tempo pra ver ele como um trabalho. Eu, às vezes, falava, porque eu tenho uma marquinha, que eu faço umas coisinhas, uns crochêzinhos, a gente bota tudo no diminutivo, porque a gente não consegue nem se posicionar. Sim. Então, eu acho que e a gente escorrega, foi o que você falou, vai escorregar algumas vezes, o importante é você perceber que escorregou e da próxima vez não escorregar ou evitar escorregar das próximas vezes, Sim, né? é isso mesmo. Boa. E aí, mais um tópico aqui. Pessoas que tratam a pessoa com deficiente como incapaz, não disponibilizam material acessível, né? Exemplo, imagens em boa resolução para pessoas com deficiência visual, ou não dão aula porque vão perder tempo com alguém que não vai conseguir fazer. Tudo muito entre aspas, hein, gente? Então, essa questão, por exemplo, da gente disponibilizar boa resolução, colocar legenda, né? Fazer audiodescrição de imagens, pensar e executar espaços imobiliários acessíveis, né? Depende do quanto a gente entende da necessidade dessas coisas, né? E de qual que é o nosso conceito sobre inclusão. Uhum. E aí, aquilo que eu falei, a acessibilidade, ela não pressupõe a inclusão, mas a inclusão pressupõe a acessibilidade, né? Então, a gente precisa se educar, né? Se sensibilizar para entender e agir de forma inclusiva, né? Por exemplo, existem vários recursos hoje em dia para você fazer vídeo no Instagram e colocar uma legenda já. Porque Sim. isso vai trazer um público que tá de fora daquilo que você tá produzindo. Sim. Né? Um público que fica de fora. Uhum. E agora, assim, essa questão aí do sujeito que não quer perder tempo de dar aula pra pessoa com deficiência, por achar que ela não pode, é mau caratismo mesmo. Aí não tem desculpa, né? Não tem desculpa, não tem explicação pra isso. E olha, Fê, eu tenho uma experiência pessoal de uma situação dessa que é trágico e engraçado ao mesmo tempo, né? Eu, na adolescência, entre essas minhas buscas manuais aí, tinha um teclado musical na minha casa. E eu tocava, eu brincava com o teclado. De vez em quando meu pai comprava umas revistinhas lá que tinha música de novela. E aí eu ficava brincando.
E tinha as músicas do próprio teclado, né? Que eram umas músicas mais clássicas, umas coisinhas assim. E tinha uma revistinha com a partitura meio adaptada. E aí tinha uma que eu gostava muito, que se chamava Patética. Era uma música do Beethoven. E assim, eu suei em cima do teclado, porque eu queria aprender aquela música de todo jeito. E eu aprendi. Fiz umas adaptações ali onde seria a mão direita, porque não dava pra pôr todas as notas, tinha que colocar uma nota dominante, sei lá o nome. Mas enfim, saiu a música, pra mim tava ótimo, tava maravilhosa. Te deixou feliz, é o que importa. Nossa, eu tava me sentindo na orquestra. Aí nessa época, adolescente, aí tinha um movimento de bandas e tal, umas coisas assim, aí tinha uma galerinha que tinha uma banda. Eu falei, quer saber? Eu vou investir nisso daí, vou fazer aula de piano. E aí tinha um conservatório pequeno na minha cidade, e eu fui lá fazer. Professor, já era um senhor, assim, de uma boa idade, né? Foi muito nítida a expressão dele de rejeição quando eu cheguei na escola. Né? Ele não queria me ensinar, porque ele achava que eu não ia aprender nada, né? E aí, sabe, uma má vontade, mas por fim ele não negou, né? E foi difícil, porque meu pai teve que fazer muito esforço para pagar aquelas aulas para mim, porque eu insisti muito para fazer, né? E aí comecei a fazer as aulas de piano, mas as aulas eram assim: do ré mi fá, fá mi ré dó, do ré mi fá, fá mi ré dó. Não saía disso, não desenvolvia, não virava nada, né? Aí um dia eu doida pra tocar o meu Beethoven no piano de verdade, né? Pra ouvir uma sonoridade que não era o teclado e tal. Aí um dia, né, eu não aguentei mais e falei pra ele, né? Falei, professor, eu sei tocar a Patética do Beethoven. Aí ele, sério, ele nem olhou pra mim, ele só respondeu assim. A minha filha, que era uma das professoras da escola também, né? A minha filha demorou 8 anos pra aprender a Patética. Aí, quase que eu me ofereci pra ensinar pra ela. Ai, deixa que eu te ensino aqui, moça. Vem aqui, vem aqui assim, que eu te ajudo. Assim, acho que eu posso ajudar. Ai, gente, tem umas histórias aí. Imagino. Vamos lá, mais uma aqui. A Priscila falou o seguinte: eu, por exemplo, não tenho nenhuma deficiência, mas tenho várias dores crônicas e elas me limitam no dia a dia. Preciso adaptar alguns mobiliários e no emprego CLT tenho algumas restrições laborais e eu sofro muito preconceito também, porque minhas limitações não são visíveis diretamente. Queria saber como essas questões são tratadas e como pode ser a luta por respeito e pelo lugar que eu mereço conforme minha competência. Então, olha, todas as pessoas têm limitações, né? Assim, a gente não é robô, né? Para a gente desenvolver uma determinada área, a gente precisa abrir mão de outra. A gente pode não perceber, mas ao longo da vida a gente vai fazendo essas escolhas, né? E assim, não são escolhas, mas também são questões da condição que a gente tem, né? Se são asseguradas pra gente uma série de coisas, de questões sociais, culturais, enfim, né? De saúde e tudo mais. Mas é isso, né? Às vezes você é mais de humanas, às vezes você é mais de exatas, às vezes você adora fazer desenho, mas não gosta de marcenaria de jeito nenhum. Ou às vezes, enfim, né? Geralmente a gente foca em coisas que a gente gosta mais e as outras vão ficando sem muita dedicação. Sim. E aí é onde que a gente se depara com limitações e tudo mais, né? Mas existem sim também as limitações específicas que podem ocorrer por alguma questão de saúde, né? Física ou até emocional também, né? E vale lembrar, viu, Fê, que entre as pessoas com mais de 60 anos que têm algum tipo de deficiência, 80% tiveram a deficiência adquirida ao longo da vida. Olha só. Né? Então, assim, é uma coisa que todo mundo tá suscetível. Sim. Né? Adquirir uma deficiência, 2, 3, enfim. A gente tem uma expectativa de vida muito alta, né? Quer dizer,
Sim, né? exato. Aumentou muito a expectativa de vida, né? Os anos foram passando, a expectativa de vida foi aumentando. Sim. E eu não sei o quanto a sociedade se adaptou a isso, porque é isso que você falou, né? Pessoas acima de 60 anos já têm uma grande chance de ter alguma deficiência adquirida, né? Seja pelo próprio tempo, né? Pela própria idade, ou realmente por algo que aconteceu durante a vida dela, e não sei o quanto a sociedade e os espaços até estão adaptados para isso, né? Sim, sim. E é por isso que é urgente a gente tratar desse assunto, né? É urgente a gente respeitar e acolher os corpos Sim. nessa realidade rica de diversidade, né? É muito urgente combater esse culto e idealização de corpos padrões em todos os sentidos, né? E como ela falou também na questão das habilidades e capacidades, né? Uhum. E a forma, assim, que a gente vai lutar é falando, reivindicando, apoiando pessoas, Perfeito. instituições que têm trabalhos sérios, né? Se a gente vai, em vida, colher os frutos, né, dessa luta, eu acho que sim, alguma coisa sim. Mas a gente também precisa se mobilizar e pensar na sociedade que a gente está deixando para gerações futuras. Não, né? perfeito. Eu acho que, inclusive, tem muita coisa que é só falando, é só conscientizando, né? É uma coisa, foi aquilo que a gente falou, já tá tão penetrado na nossa sociedade que você nem percebe o nosso racismo, o nosso capacitismo, né? O nosso machismo e todos os outros, e que se a gente não falar sobre, a gente nunca vai mudar, não adianta, não tem ação. Sim. Não, vamos fazer isso que vai resolver, a gente tem que conversar, e aí eu acho que vai além, tem muita coisa, desde que, quando a gente falou sobre direitos autorais, quando a gente falou sobre pirataria, sabe, é tudo coisa que a gente precisa, qual é a solução, Fê? Continuar falando sobre isso, eu acho que o podcast está aqui para isso também, tem que discutir, certo? É isso aí, é um processo de educação mesmo, né, que você se compromete com você mesmo. Exato. Né? Eu acho que essas desconstruções todas é difícil porque, assim, tem coisas que às vezes é apontado pra gente e a gente se sente ferido porque evidencia uma fragilidade nossa. Sim. Né? Tipo assim, nossa, eu fui a pessoa que falou tal coisa, né? Eu fui uma pessoa que agiu de maneira horrível. E eu acho que, assim, a gente tem que ter essa mão dupla de saber dialogar, de saber pontuar situações onde a gente vê uma questão que a gente precisa conversar e repensar, e a gente também precisa estar aberto de ouvir de repente alguém que vai falar pra você, olha, aquilo que você fez, acho que é melhor a gente repensar. Acho ótimo, acho que a gente tem que abrir espaço para discussão com respeito e conscientização. Isso aí. Vamos aí para mais uma pergunta da Karin. Uma coisa que vejo muito é a pessoa não conseguir uma vaga de emprego só por causa da deficiência. Às vezes é quase imperceptível. A pessoa tem um currículo show e na hora da entrevista, por causa do tal detalhezinho, não rola. Isso me revolta bastante. No artesanato também existe esse tipo de preconceito, tipo numa feira, só pelo que a pessoa vê, não do trabalho, mas pelo visual físico da pessoa, elas te tratam diferente? Eu acho assim que a rejeição ela acontece mais no mercado de trabalho formal, assim, CLT, do que no meio artesanal, né? No mercado de trabalho, por exemplo, a gente tem a questão das cotas, que o pessoal fala pra caramba e tal, né? Sim. Mas pouco se discute de como que essas pessoas estão sendo inseridas no mercado de trabalho, né? Que mercado é esse? Que cargos elas estão ocupando? Né? Porque geralmente as empresas vão reservar para as pessoas com deficiências e assim, vão reservar porque a lei obriga. Se a lei não obrigasse, a gente contaria nos dedos quais são as instituições que se preocupam com isso. Né? Perfeito, sim. Então essas vagas são nos cargos de base. E assim, não que tenha problema com os cargos de base, não é isso. Mas assim, às vezes, como ela falou, a pessoa tem um currículo, tem uma condição de contribuir de outras formas, né? Tem cursos e tudo mais, inclusive para cargos de chefia, mas para ela nunca é dada essa oportunidade, né? Quantas pessoas com deficiência você conhece que ocupam um cargo de chefia? Pois é, sim. Né? Vamos parar para pensar, né? Aonde que a gente viu? Se a gente, numa escola, no hospital, enfim, num lugar que a gente trabalhou, é isso, né? Não tem, assim, acho que essa rejeição, né, do empregador, ela se dá pelo fato dele, ela pode, né, se dá pelo fato também dele achar que a pessoa não é capaz de executar a atividade. Sim. Eu, por exemplo, tive uma experiência quando
professora, né, na educação básica, na prefeitura de São Paulo mesmo. Né, eu fiz um processo seletivo e, assim, eu fui extremamente prejudicada no processo seletivo porque, ao contrário dos outros candidatos que faziam um exame médico simples e já iam atribuir suas salas e resolver suas vidas, né, eu tinha que passar por uma série de triagens, de profissionais, de junta multidisciplinar para as pessoas, primeiro, comprovar que eu tinha uma deficiência, segundo, para verificar se a deficiência era compatível e eu tinha que provar, sabe? Era uma coisa, assim, horrível, né? Agora, por exemplo, no meio do artesanato, assim, eu nunca vivenciei nada assim. Acho que a galera do artesanato é bem do bem mesmo. Ah, né? Eu sou, e a galera lá do Telegram também então eu espero que todos sejam. É isso aí. Mas sabe, você já participou de feira, Fabi? Já participei de feiras aqui na minha região, já. Mas foi bem tranquilo, assim, nunca tive nenhuma questão, assim. Eu acho que, às vezes, o que acontecia na feira era que alguns clientes se aproximavam, viam os produtos e tal, e aí quando eles percebiam a minha deficiência, eles me olhavam assim, perguntavam assim, meio de ladinho, assim, foi você que fez? E aí eu falava sim, e aí eu já não sei muito o que se passava naquelas cabecinhas, né? Né, difícil, imagina, não dá pra saber mesmo, não lemos mentes ainda. Mas era isso, assim, né, agora por parte dos outros artesãos, não, sempre foi um movimento de muito acolhimento, assim, aqui na região tem uma galera muito envolvida, muito comprometida com a economia criativa, com o acolhimento dos empreendedores, dos artesãos, da cidade, das outras cidades da região. É um pessoal bem consciente mesmo, muito bacana. E aí eu acho que pra gente começar a fechar aqui nosso papo, a gente precisa falar sobre representatividade, e aí eu acho que tem a ver com muita coisa, e não só pessoas com deficiência, a gente precisa falar de representatividade de pessoas, ponto, né? Pessoas diferentes, de todos os corpos, de todas as cores. E aí eu fico pensando muito na gente como artesão, como muitas vezes tem muito artesão que produz figuras humanas mesmo, né? Bonecas, desenhos. E aí eu acho que vale o puxão de orelha para essas pessoas de pensar na representatividade. A gente tem falado tanto sobre a representatividade das bonecas negras, por exemplo, né? Para as crianças poderem se ver naquele brinquedo, mas por que não também ir além disso, né? Sim, com certeza. Né? Assim, a gente conhece bonecas que têm algum tipo de deficiência. Pois é, exatamente isso. Né? Eu já vi algumas coisas, mas assim, abelha, né, mosca branca, né, assim, a gente não encontra, não é fácil, não é acessível, Sim. Né. Eu já participei de oficinas de construção de bonecas de pano, que eu fiz questão de cortar o braço da boneca e deixar ela com o braço pequenininho. Falei, não, essa daqui sou eu. Né? E é isso, assim, acho que a gente tem que naturalizar essa diversidade das pessoas, né? A gente tem que abrir os espaços de representação, né? De representatividade, porque assim, por exemplo, é muito importante, né? A gente tá aqui levantando a pauta, né, e colocando tudo isso em questão, e, né, por exemplo, aqui no meu lugar que eu tô falando de uma experiência pessoal e tudo mais, é muito importante isso. Mas também é muito importante que as pessoas com deficiência, elas possam falar de outras coisas, porque elas fazem outras coisas. Sim. Né, elas produzem outras coisas, né, e é isso, assim, por exemplo, na questão ainda da representatividade, né, que a gente tá falando. Se a gente pensar em volta, assim, por exemplo, eu penso muito na minha experiência de infância, porque eu fico pensando como que a minha cabeça cresceu, né, assim, como que eu fui me desenvolvendo, me entendendo, né, quem eu sou, por que eu sou assim, que mundo que eu tô, como as outras pessoas se relacionam comigo, enfim, né. Quem eram as pessoas com deficiência que tinham algum destaque, por exemplo, na televisão? Pois é, eu acho que na nossa infância, né, ninguém, né? Hoje eu já vejo que tá um pouco melhor, um pouco a representatividade, até porque a gente tem falado mais sobre isso. Mas ainda assim precisa se pensar muito, né? Sim, sim. E porque assim, ó, na minha época, por exemplo, eu lembro
que alguns personagens de novela, por exemplo, tipo Tonho da Lua. Nossa, Lembra? Mulheres de Areia. Lembro. Tinha uns personagens que eles vinham, mas eles vinham com um cunho muito negativo. Pejorativo. Da questão da deficiência, né? Então você não tem um personagem que fosse importante na trama da novela. Sim. E que ele só fosse deficiente. Pronto, né? Era muito difícil. Exato, ele é porque ele é uma pessoa como qualquer outra. Ele pode fazer coisas como qualquer outra, ou seja, Sim. Ele não precisa ser tratado como o deficiente, que eu acho que este é o ponto, né? Quando a gente fala de capacitismo, tem isso, você define a pessoa pela deficiência que ela tem. É esse o ponto, a gente tá falando de pessoas, ponto. Sim. Né? Não tem mais o que dizer. E o capacitismo, ele tem uma coisa que, assim, às vezes a gente acha que essa manifestação de violência e discriminação, né, da pessoa com deficiência é algo explícito. Não. E não, às vezes é algo que tá muito sutil, né? E às vezes ele vem na forma de um elogio, né? Às vezes ele vem na forma de uma super proteção, né? Também tem esse lado, né, do capacitismo, né, que vai revelando o quanto as pessoas esperam das pessoas com deficiência. Eu acho que é mais comum, inclusive, isso, né? Eu acho que por isso que é importante a gente falar, esse capacitismo vir mascarado de eu estou sendo uma boa pessoa, na verdade, porque eu estou tentando ajudar, porque eu estou olhando para a pessoa de uma forma mais cuidadosa, quando na verdade isso também é, né? Sim, também é. É complicado, né, Fê? Porque é muito fácil a gente cair nessa sedução, né? Porque, de fato, parece que é um elogio, uma ajuda, e eu acredito muito que essa seja a intenção das pessoas. Sim. Né? Acredito muito nisso, né? E por isso que é uma desconstrução que ela vai muito devagarinho, assim, a gente transforma, a gente desconstrói, mas é lento. Então é por isso que a gente tem que ser constante nessa desconstrução. Mas sim, vem muito na forma de dó, né? De carinho, de superproteção, de super elogio, né? Por exemplo, não é incomum, por exemplo, você ver uma pessoa com deficiência fazer uma atividade corriqueira dela do dia a dia e ser super elogiada por isso. Exato, é verdade. É tipo o pai que troca a fralda e é o paizão. Exato. Nossa, você fez a sua obrigação. Na verdade, você fez menos do que a sua obrigação, porque você só trocou uma fralda, amigo. Então, né? Mas assim, eu já vivenciei várias coisas nesse aspecto, assim. Mas olha, por isso que a gente tá aqui pra falar disso. Eu acho que o que a Fabi falou é perfeito, de a gente vai ainda escorregar. Eu acho que mesmo quem tem essa consciência, às vezes escorrega por conta da sociedade que a gente tá, por conta das expressões, muitas vezes, que já vêm, você nem pensa o que você tá falando, você só reproduz algo que você ouviu. Então, para e pensa, presta atenção, eu acho que vale bastante a pena. E a gente, como artesão, o que a gente pode fazer? Eu acho que assim, a gente como humano, né, como pessoa, a gente pode fazer muita coisa. Mas a gente como artesão, eu acho que essa parte da representatividade, eu acho que é algo que a gente pode sim tomar à frente. E o podcast tá aqui também para sempre que possível falar sobre. Inclusive teremos outro episódio logo mais também com um tema muito parecido. Estou aqui, vou dar spoiler depois pra Fabi em off, só ela vai saber. Também outro episódio muito bacana que eu estou aqui produzindo, ainda com um tema muito parecido, acho que vale muito a pena. Mas eu acho que o que a gente pode fazer é ouvir, conversar, se conscientizar, né? E não reproduzir sem pensar as coisas. É isso aí. E hoje em dia a gente tem essa facilidade das redes sociais, né? Então a gente tem muito acesso, né? Eu tomei muita consciência de tudo isso que a gente conversou aqui a partir de representatividade de outras pessoas com deficiência que eu comecei a seguir nas redes. E eu vi o que eles tinham para dizer. Boa. Né? Das experiências deles, das coisas que eles estavam problematizando. Então, assim, tem muita gente legal aí no Instagram, Facebook, YouTube. Muita gente boa que, se você não conhece, você corre que você tá perdendo. Pois é. Agora, pra fechar, faz aí propaganda do seu negócio, conta pra gente o que você faz, dá uma dica pra nós aí, pra todo mundo empreendedor,
como é difícil essa vida de eu empreendedora. Eu falei que acho que eu vou fazer uma camiseta. Eu empreendedora. Porque isso é nós, assim, entendeu? Dá uma dica aí pra galera continuar firme e forte nessa vida que não é fácil. Ai, gente, olha, eu tô lá no ateliê Bem Guardar, né? No Instagram, tá no Facebook, tá meio abandonadinho, assim. Ai, todos estão abandonados. Gente, todo mundo abandonou o Facebook, será? Olha, eu só posto automático, vai pelo Instagram mesmo, entendeu? E olhe lá, né? Se dá problema, você até finge que nem viu, deixa pra lá. Exatamente. Então, lá no Instagram é que o negócio pega fogo lá. E é um ateliê de encadernação, então eu tenho uma produção super pequena, porque eu sou educadora também numa outra instituição, CLT e tudo mais, então o meu tempo de dedicação é menor, então eu gosto muito de me dedicar assim... Então são peças exclusivas, gente, só vamos deixar claro então, entendeu? Bem por aí, porque aí eu gosto de enveredar pela pesquisa da encadernação, da construção do livro. Legal. Tal. Então tem uma misturinha ali entre um ateliê de encadernação, uma pesquisa do livro para infância, livro ilustrado, livro de artista. Que legal. E aí tem essa misturinha lá. E eu também faço os bordados para as peças, né? Para algumas peças, né? Mas é isso, gente. Muito bom. E essa vida de eu empreendedora... Que difícil, né? Olha, a minha dica é buscar redes, né? Redes de apoio, de colegas, de outros artesãos, né? Aqui acho que o podcast, o Telegram, acho que possibilita isso, né? Para todo mundo. Que é de você conversar, de você trocar, de ouvir a opinião do outro, que acho que tá todo mundo nesse barco, né? E acho que construir esse espírito de coletividade, né? Eu acho que ajuda todo mundo ganha. Muito bem, olha só. Anotem no seu caderninho do podcast todas essas dicas. As dicas da semana. E aí, Fabi, além de encadernar e fazer bordados, o que você assiste, lê? Como é que tá aí? Ouvindo além do podcast? Conta pra gente. Olha, eu sou fã daquela série This Is Us. Menina, acabou de sair a outra temporada, né? Tô doida pra assistir essa última temporada. Acabou de sair, uma amiga falou assim que conseguiu assistir 5 minutos sem chorar. Você sabe que eu assisti as temporadas que estavam disponíveis, ainda não assisti essa última. Você acredita que eu não chorei nenhuma vez? Gente, eu tô muito impressionada, eu preciso levar isso pra terapia. Porque eu sou uma pessoa que eu choro em comercial de margarina. Nossa. E aí, eu não chorei. Eu achei tocante. Não tô dizendo... Calma, gente, eu não sou uma pessoa insensível. Muita calma nessa hora. Eu achei, aliás... Muito bom, porque toca em muito assunto muito bom, de um jeito bom, sabe? De um jeito respeitoso, achei muito bom. Mas não chorei. Olha que doideira. Olha que coisa, talvez você já esteja amadurecida em algumas questões. Acho que eu preciso levar isso pra terapia, deve ter algum problema aí nesse negócio. Mas tudo bem, vamos lá, conta aí. Então, adoro essa série, né? Mas assim, para além dela, eu queria fazer aqui 2 indicações. Uma é do curta-metragem O Que Pode um Corpo, do cineasta Victor Di Marco, que ele é uma pessoa com deficiência e ele acabou de ganhar um prêmio de melhor direção, assim. Legal. É um trabalho super bonito, que traz de uma forma super poética, intensa, sensível, essas reflexões sobre ser, estar e se relacionar no próprio corpo, assim. É muito bonito. Aí vocês podem buscar pelo Instagram dele, que é o @Victor_Di-Marco. A outra pessoa que eu quero, outra indicação, é o Gabriel Isaac, que ele é mais conhecido como Isflocos. É um menino surdo com um baita de um conteúdo com as questões de comunicação, tradução e interpretação para surdos e ouvintes. Que legal. E assim, ele é muito alto astral, assim, ele é show de bola. Ele faz umas traduções das músicas da Anitta. Uau, já adorei, adoro a Anitta. Arrasou. É um arraso, é sensacional, assim, acho que você vai gostar. E aí ele tá tanto no Instagram quanto no YouTube. Aí tem que procurar Isflocos. E é isso, gente. Eu vou dar uma dica que eu já falei do canal da Mariana Torquato. O canal do YouTube dela chama Vai Uma Mãozinha Aí.
Eu tava pesquisando, na verdade, sobre capacitismo, e ela tem um vídeo sobre capacitismo bem legal, e ela fala sobre várias coisas, sobre expressões, ela mostra o dia a dia dela, como ela vive normal, como todo mundo. E é bem interessante, eu não sei, você conhece o canal dela, Fabi? Conheço sim, foi uma das pessoas, assim, essenciais pra tomada de várias consciências aqui. Que legal, que legal. Eu achei bem legal, gostei, achei ela divertida, engraçada, né? Achei bem legal. Ela é ácida também, às vezes, né? Sim. Porque ela traz... Ela é muito divertida e engraçada, mas ela traz questões que são importantes. Ela traz a questão da política de um modo geral, né? De como que as pessoas se relacionam e como que a pessoa com deficiência está inserida dentro dessas questões, né? Então é bem bacana, assim. Acho que vale a pena assistir. E aí também, eu vou contar o que eu estou assistindo agora. Esse canal da Mariana, eu assisti vários vídeos dela essa semana enquanto tava fazendo a pauta. Mas eu assinei a Disney Plus, eu não resisti e fiz mais boletos, pessoas. E aí... Porque assim, na verdade tinha uma promoção lá, aquela parada, pague muito menos, porque eu tinha não sei das quantas, e resolvi assinar. Não sei por quanto tempo vamos aguentar assinando, mas tudo bem, porque temos muita coisa já. Mas aí eu comecei a assistir Simpsons, porque eu adoro Simpsons, e tem 2 temporadas de Simpsons lá no Disney Plus. Tem, acho que a temporada 29 e a temporada 30. Eu queria que tivesse todas pra assistir Simpsons pra sempre, mas eu adoro Simpsons, eu acho tão engraçado e gosto muito. Nossa, muito bom. E aí tem muita coisa lá também que eu ainda não tive tempo de ver, né, gente? Porque a gente assina, mas não assiste. Porque a gente tem... Quantas vezes a gente assiste, né? Tanta coisa pra fazer. Na verdade, eu vou falar que eu assinei só pra eu poder ter dicas pra contar pra vocês. Vamos fingir que foi por isso. Boa. O que vocês acham? Acho que cola. Acho que cola. Então, emendar nessa dos Simpsons... Aqui em casa tá rolando super com as crianças também, o Irmão do Jorel. Ai, eu amo o Irmão do Jorel. É muito bom. Nossa, tá uma febre aqui em casa. Eu adoro, eu acho extremamente engraçado. Eu dou muita risada. Sim. Eu já assisti várias vezes as temporadas que tem disponíveis no Netflix. Uma pena que não tem, acho que a última, né? Tem algumas que não tem no Netflix que estão no YouTube. Olha! Não sei como minha filha achou lá. Olha só, já sabe o que eu vou fazer depois que terminar essa gravação. Presta atenção que a mamãe vai falar. A mãe é do Japinha, mas quem ganha conselho é a gente. Shiny People! Quem é que tava com saudade da gente? Porque a gente é assim, a gente que tem saudades, a gente dá saudade, a gente gera saudade, eu tenho certeza. Toda semana. Toda semana você me espera, eu sei que você me espera, você espera a mim, você espera a Fê e você espera a nossa querida convidada Fabi, sua linda! Gente, fala a verdade, fala que vocês estão com um coraçãozinho cheio de amor depois de ouvirem Fabi, tá? Não tá? Tá sim que eu sei. Eu sei porque mãe sabe tudo. Meu filho fala pra mim assim, às vezes eu pergunto as coisas pra ele fala, ô mãe, você não falou que mãe sabe tudo? Então eu não preciso responder. Gente, vocês fizeram o mundo melhor nessa sexta-feira da Black Friday? Vocês não consumiram impulsivamente? Porque isso é muito importante, sabia? As pessoas ficam assim, achando que aquele consumo bem bobinho, aquela coisa que fala assim, ai que chata. Sabe que eu comecei a perceber quanto saco plástico a gente tem na vida? Porque, assim, eu sou uma pessoa que não usa o saco plástico há muito tempo. Aquele saco plástico de mercado, de hortifruti, né? Eu levo as minhas bolsas pro mercado. Então, eu tento tirar o pacote da minha vida. E eu sou uma pessoa que consumo muito mais alimento que eu vou preparado que aqueles que estão prontos. Com a pandemia, porém, as coisas deram uma mudada, né? A nossa maneira de consumir mudou muito. A gente tá consumindo muita coisa pronta. Sim. Por uma questão de medo mesmo, que você não sabe se aquele alimento, né, tá contaminado ou não tá. E a gente sabe que na indústria é mais improvável que esteja. Então tem dia que quando eu olho o meu lixo da cozinha, eu fico horrorizada da quantidade de embalagem que foi aberta. Juro pra vocês. Então, a gente consumindo a Black Friday sem pensar... Hoje nós estamos gravando no Saturday Black. Saturday Friday ficou ótimo. Saturday Friday foi ótimo.
errou feio. Então, gente, a Black Friday já passou, não tem mais como chorar o derramado, mas, gente, lembrem-se daquele nosso episódio com as meninas do Me Conta Direito. Você tem direito de arrependimento 7 dias corridos depois de fazer a compra, tá? Então você pode se arrepender de uma compra infeliz que você fez e devolver e falar, não, moço, não quero não, porque realmente eu comprei no impulso, não tenho nem o dinheiro pra pagar e também não preciso disso, não preciso gerar mais lixo para o meio ambiente. Espero que vocês tenham feito compras conscientes. A minha compra da Black Friday foi um coletor menstrual, que eu acho que vai ser muito bacana pra mim como pessoa nova desse mundo, que eu sou velha, né, que eu tenho que estar atualizada, gente, pro meio ambiente mesmo, pra pensar outras maneiras de ver a vida, porque quando eu falei isso com meu marido, gente, veja só você, e ele ficou meio nervoso, porque é velho, né, velho é homem, e aí, gente, a gente precisa abrir a cabeça pras novas tecnologias, pras coisas que estão surgindo e parar de achar que a gente tem que, sabe, fazer o que a nossa avó fazia. E começar a pensar que, às vezes, a nossa avó só cortava o rabo do peixe porque a panela dela era pequena e o peixe inteiro não cabia na panela. Não é porque o rabo do peixe é ruim, é simplesmente porque era a panela que ela tinha. Então, vamos parar de ficar fazendo coisas que a gente nem sabe o porquê. Começar a procurar mais os porquês. Fabi deu uma lição pra gente linda sobre capacitismo, falou sobre como pensar na pessoa como pessoa e não como uma deficiência. Isso é muito importante. A gente tem muito defeito, a gente tem muita coisa arraigada ainda lá, né, de trás da nossa criação mesmo. Então, quando você encontrar uma pessoa que ela é diferente de você, que aliás todas as pessoas são diferentes, né? Ninguém é igual a ninguém. As pessoas são muito mais do que uma só coisa. Então, quando você olha pra mim e fala, essa mulher é louca, talvez eu seja muito mais do que só uma mulher louca. E é isso que a gente tem que procurar em todas as pessoas com quem a gente se relaciona, seja por internet, seja pessoalmente, seja no trabalho. O mundo precisa de mais tolerância, a gente sabe. E eu sei que é difícil, né? Às vezes a gente quer ser mais tolerante e aí a gente grita. Essa semana eu falei aqui na família, família, a gente precisa se comunicar de uma maneira mais amorosa, a gente briga muito uns com os outros. Nossa, a gente dá esporro um no outro o dia inteiro aqui dentro de casa. Tipo... Fica todo mundo latindo em cima. E aí foi muito engraçado que eu acabei de fazer um discurso lindo. E aí quando o João me perguntou alguma coisa, eu lati em cima dele, meu marido começou a rir, né? Aí ele me cutucou e falou, aí eu falei, é verdade. Então, mas a gente precisa se policiar. Então é legal a gente fazer esses acordos em casa, né? Eu acho que é um negócio que já tá tão comum pra gente, já é um negócio tão lugar comum que a gente nem para pra pensar. Então acho que a lição até do episódio de hoje, tudo é a gente se ouvir mesmo e tudo bem errar, mas perceber que errou, corrigir o erro e tentar evitar, né, os próximos. Porque eu acho que o que a gente faz, a gente repete sem pensar, a gente repete o que a gente ouve. E eu acho que esse que é o ponto, na verdade, de tudo, né? Porque a gente foi realmente criado numa sociedade racista, machista, capacitista e muitos istas por aí, e a gente nem percebe, né? A gente fala coisas e realmente sem intenção, muitas vezes. Então vale olhar e se ouvir e entender por que, né, que a gente faz isso e não repetir. Eu acho que esse que é a grande questão. É bem legal essa coisa da sociedade, como a gente evolui. Ontem eu tava ouvindo um podcast com o Maurício de Souza, e ele falando, né, que hoje em dia ele tem que prestar atenção, quer dizer, hoje em dia não, sempre teve que prestar muita atenção nas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, porque com o tempo as brincadeiras não podem mais ser permitidas. Então, por exemplo, ele tava falando que tinha um personagem que soltava balão, e que hoje em dia ele não pode mais, há muito tempo ele não pode mais botar o personagem soltando balão, porque o balão é proibido. Então, coisas que a gente fazia, brincadeiras, ele falou, por exemplo, o Cebolinha pichava muro. Hoje em dia ele faz um desenho e aí ele cola no muro, tipo com uma fita crepe, uma fita reposicionada, né? Tem que estar todo politicamente correto, mas são as coisas, porque quando a gente vê isso, ele falou, eu me comunico com criança. E se eu me comunicar errado com criança, as crianças vão achar que aquilo tá certo. Então a gente não pode permitir isso. Turma da Mônica tem uma personagem nova, né? Que ela tem deficiência, acho que visual. Eles têm vários personagens. O Maurício, ele é bem inclusivo nessa questão. Ele tem personagem, tem um cadeirante, tem uma menina cega, ele tem personagens negros, né? Eu acho que ele sempre foi bem inclusivo nesse ponto. Então, e isso é muito bacana quando a gente para e de repente você pega um gibi antigo da sua infância que tinha coisas que hoje em dia não são aceitáveis. E assim, eu acho que tudo bem você dar aquela vacilada ou você não se tocar que tá fazendo errado.
Mas eu acho que é sempre importante o diálogo. Então, sempre conversar. Exato. Sempre explicar, principalmente quando a gente tem filhos, né? Falar, filho, olha, isso era uma coisa que a gente falava, porque meu pai ainda fala muita coisa preconceituosa, que eu olho pra ele e falo, meu Deus, como é que você fala isso hoje? Mas meu pai tem 70 anos. Então, assim, é muito difícil eu conseguir mudar isso dele. Mas a gente tem que mostrar pra ele que piadinha de chamar alguém de viadinho não é legal. E não é isso. Você não pode usar certas expressões e achar que tá tudo bem, e passar o pano, né? A gente precisa conversar assim, é isso, quando a gente tá numa roda de amigos, a gente precisa estar muito certo do que a gente pensa pra gente poder se impor. Então, quando uma pessoa usa uma expressão desse tipo, a gente precisa dizer, cara, você tá errado. Porque se você não fala, você também está sendo um machista, você também tá sendo um cara que tá discriminando, você também tá... Você não pode ser cúmplice do outro, né? Exatamente, esse porque é o ponto. E essa palavra ótima, não simplesmente você dizer, mas eu não fiz, tá, mas e o que você fez para impedir que aquilo acontecesse? Nada? Se você não fez nada, você é tão culpado quanto aquela pessoa que fez. Perfeito. Então, a gente precisa ter essa outra visão de mundo. Independente da idade que a gente tem, a gente precisa a gente se reciclar. E é importante que a gente ande com pessoas que estejam tão atentas quanto a gente, que elas estejam também preocupadas com isso. O meu marido anda irritado comigo, ele fala assim, você tá uma militante chata. E aí uma amiga minha falou pra mim essa semana que eu tô uma militante chata. Não, gente, tem que ser mesmo. Eu também sou e eu acho que tem que ser. Eu acho porque, assim, a gente chegou num ponto da nossa sociedade que a gente precisa ser militante chato. Porque as pessoas que ainda não viram, elas precisam ver. Não dá mais tempo, gente, de ficar, sabe, usando aquele freio de olho de burro. Aquele negócio pra tapar o olho. Não dá mais, gente. Não tem mais tempo. A gente tá, esse ano, dentro de casa. A gente teve uma excelente oportunidade de ficar olhando como é a nossa vida, a nossa relação familiar, o que a gente come, o que a gente faz, todas as coisas que a gente faz. Eu sei que a pandemia não é uma coisa pra gente ficar se vangloriando e ficar feliz, mas a gente precisa pensar sim que tem um lado positivo muito grande na pandemia. Então a gente precisa começar a se questionar isso seriamente e pensar o quanto que a gente pode mudar, o que a gente pode fazer pelo nosso mundo, por tudo. Nós temos que ter a nossa voz ativa, a gente tem que fazer a nossa parte, fazer melhor, criar crianças melhores com o exemplo, porque não adianta você falar pra criança e fazer diferente. Fazer igual a mim não pode, tem que fazer melhor, tá bom? Então é isso, fiz a minha corrida de cavalo, queria deixar um beijo enorme pra vocês. Não comprem hoje, gente, é Cyber Monday, não façam compras erradas. Façam compras de quê? Estampas, gente. Sabe aquela estampa que saiu da loja e você queria muito aqui na loja do podcast? Você queria muito, mas você não conseguiu pegar porque você goiabou. Não goiabe mais, gente. Goiaba é uma fruta deliciosa, mas não para goiabar. Não goiabe. Boa. Então você vai ter a chance essa semana. Fique ligado nos stories do lado do podcast, hein? O arrobazinha. E daí você fica ligado que a Fê vai avisar quando estiverem todas as estampas voltarem. Vai ser uma promoção relâmpago, assim. Vai botar a estampa e sai correndo. Agora, você que é uma pé de mesa, você que é apoiadora, além de ter acesso às nossas estampas, você vai ter um cupom de desconto. Moleque! Ficou morrendo de vontade de ser pé de mesa agora, né? Você já devia fazer isso, né? Se você é uma ouvinte assídua, gente, R$15 não vai fazer de você uma pessoa mais pobre. Não. De verdade. Não. E R$15 é um investimento na nossa vida, porque o que você tem de benefício sendo lá do pé de mesa, tá? É muito grande. Inclusive, você tem desconto na minha loja, sabia? Desconto vitalício na minha loja, se você é uma pé de mesa. Tem vários descontos, gente! Olha só. E fora que nosso glamour, nosso amor, nosso balacobaco. Então é isso, gente. Então, bom, vai ter promoção. Vai. Black Friday, Cyber Monday. Fica de olho e não fica gastando dinheiro com o que não deve, tá? Então, beijos e até mais! E os recados da semana! Mas estamos gravando com volume em 0.90, tá tudo certo aqui. Que bom que tá tudo certo, né, Átila? São 7h30 da noite de um sábado. Ai, o episódio sai amanhã, pra quem é pé de mesa. Ai, meu Deus. Entendeu? Tem que dar certo. Tem que dar certo, vai dar. A gente tá gravando cada semana mais tarde, mais perto do episódio sair. Daqui a pouco a gente vai estar gravando segunda-feira de manhã. Exatamente, cara. Depois a gente vai estar gravando enquanto vocês estão escutando. Exatamente. Vai ser ao vivo, na verdade, entendeu? Isso, exatamente. Estávamos falando exatamente sobre isso,
como é difícil fazer conteúdo. Vamos fazer um episódio sobre. E ser produtor de conteúdo. Tem um nome bonito agora pra isso. Até no Instagram nossas Pois contas é, são disso, somos- né? Nome bonito e a conta bonita, que é bom nada, né? Mas tudo bem. Ah, isso jamais. O dinheiro bonito não chega. Exatamente. Aliás, eu acho que esse é um ótimo ponto, um ótimo episódio pra gente fazer. Pra gente tava falando aqui como é difícil ter conteúdo semanal, né? Ah, sim. Caraca, é muito difícil, cara. É muito E difícil. aí a gente faz isso, grava aos 45 do segundo tempo, fica Vai. editando durante a noite, porque vai ser o que vai acontecer aqui nesse momento, para poder ter o Sim. episódio no horário combinado, tudo bonitinho pra vocês. Exatamente, é isso aí. E morrendo, e perdendo nossa vida e indo embora. enquanto Olha, isso. Atila, semana que vem vamos tentar gravar antes, hein, pelo amor de Deus. Tá, beleza. É que essa semana foi complicada Essa semana foi complicada porque o Atila estava de férias, aí ele estava descansando. Isso. Tava descansando, não descansando. Sempre assim, né? Exatamente, sempre assim, cara. Que coisa. Bom, vamos ler aqui então os comentários. Episódio anterior que a gente fez com a Nath Petri sobre precificação. Foi um episódio muito comentado. Olha, O pessoal ouviu várias vezes, anotou várias dicas. Tivemos muitos comentários Muito aqui. bem. Separei alguns pra gente ler. Vamos lá. vamos. Primeiro comentário da Eli Cerâmica. Ela falou o seguinte. Excelente episódio. Medir produtividade é importante até pra saber onde passamos do limite da dedicação. Quero só saber uma coisa. Vale medir o tempo em episódios? A última tigela cerâmica que eu fiz foram 2 episódios. Bom jeito, cara, é um bom jeito. Olha, tem gente que mede... Isso aqui custa 2 Tem casts. gente que mede em música, já ouvi falar também. Eu demorei tantas músicas pra fazer. A música varia muito, né? Acho que o cast varia menos, né? Não sei. Ele tem variado mais ou menos entre 1h30, por aí. Acho que a média do podcast tá sendo 1h30. Olha aí. Mas olha, desde que você meça de alguma forma, eu acho que tá valendo. Já valeu, sim, com certeza. Né? Porque... Contar as horas já é um avanço, já. Exato. Olha, medir em podcast já é mais avançado do que não medir. Porque o problema é que as pessoas não medem nada, Exatamente. zero. Aí que pega o negócio, né? Isso. Uma pergunta aqui, Átila. Pintar uma miniatura leva quantos episódios? Valendo! Quantos episódios? Deve valer uns... Depende da miniatura, pode variar de 25 até uns 4, 5, vai. Você foi ao contrário. De 25 a 4. Entendi, de 4 a 25. Eu falo ao contrário. Eu sempre tenho mania de falar... Será porque eu sou canhoto? Eu tenho mania de inverter as coisas desse jeito? Eu sempre falo o maior antes do menor. É uma coisa de Ele louco começou isso, a né? falar começou a falar 25, eu falei, meu Deus, de 25 a 50. Eu tava Eu esperando falo ao mais. contrário. Aí eu penso no menor depois. É Ok. uma coisa que é recorrente isso. Não sei, acho que eu sou maluco mesmo. Mas olha, 4 episódios são 6 horas. Isso. Ok, é o mínimo. Não é o mínimo, eu consigo fazer em menos, mas aí, assim, 6 horas é o que começa a ser já a minha qualidade mais... É porque são várias qualidades diferentes que eu posso fazer. Sim, Da melhorzinha. O menos é o que você faz nas lives, né, normalmente, mais rapidão. Isso, eu consigo fazer umas 3 horas, com sorte eu consigo terminar na live, né? Mas é 3 a 4, Entendi, assim, não varia muito, não. E raramente eu termino na live. E olha só, o bom da live é que você tem lá contando certinho quanto tempo você levou, né? Exato, não tem como fazer. Mas é que às vezes eu vou a mais, né? Eu tenho que ir a mais, né? Esse que é o problema. Entendi. São raras as que eu terminei, acho que deve ter umas 3 Tá só. certo. Mas enfim. Comentário então da Rosana Mendes. Ela diz aqui: Oi, Fê e Átila. Olha só. Oi. Oi. Esse episódio é daqueles que a gente tem que ouvir de tempos em tempos. Olha aí. só, virou um marco agora. É um episódio atemporal. Que coisa boa. Eu faço costura criativa e vendo meus produtos faz tempo. E sempre achei que precificava direito. Não estou fazendo errado, mas acho que dá pra melhorar muito mais e comunicar melhor pros nossos clientes o valor da peça. Sempre dá pra melhorar, né, gente? Com certeza. Isso né? eu não tenho dúvidas. Exatamente. É difícil saber, sabe, passos que vão antes de você estar fazendo mesmo, que geralmente ninguém conta. É aí que vai o maior Sim. erro, né? Olha, é verdade. Às vezes é a pesquisa, o tempo pensando no que Isso, fazer, né? cara, exatamente. Isso é tempo que você tá ali Exato. se dedicando pra fazer isso, pra pintar a miniatura. Eu acho que o certo seria eu contar quando eu tô procurando referência já da miniatura, quando eu tô procurando cor, testando esquema de cor, já tem que tá contando já. Porque quando a gente tá, sei lá, trabalhando lá num CLT da vida, ou, enfim, não importa, eles te pagam todas as horas
horas que você tá lá, inclusive a hora que você vai no banheiro, beber água, tomar um café, né? E teria que ser exatamente igual. Exatamente. Você dedica as horas ali, conta tudo. Conta tudo. Tudinho Boa. mesmo. Anotei várias coisas. Obrigada! Ela diz aqui, parabéns, Fê, pelo podcast, está incrível! Obrigada. Olha só que beleza. Termino com uma observação, aqui. Queria saber se um dia as estampas que saíram no site vão voltar. Queria muito comprar a estampa do Tofu Studio. Olha só que já foi, mas, né, quem sabe um dia volta. Beijos e até mais! Então, Rosana, a Raquel já deu recado. Eu queria dizer que foi uma coincidência incrível você mandar este e-mail, porque esta semana vamos voltar com algumas estampas. Olha aí, a semana especial, já preparando o Natal, já, é isso? Na verdade, era pra ter sido na Black Friday, mas a pessoa aqui se enrolou toda. Aí, certo. Entendeu? Vai vir aí essa semana, a Raquel já deu a dica no Conselho de Mãe, vai voltar as estampas para o site e quem é pé de mesa vai ter cupom de desconto. Muito bem. Então, fica ligado que vai ser só assim, vai ser rápido, vai entrar, sair, assim, então fica ligado nos stories do Instagram. Vou colocar lá, não sei se vai ser segunda, terça ou quarta, porque sabe como é que é? A vida é louca aqui. Mas eu vou colocar essa semana, muito bem. Prometo. Vai ser só um dia, caraca, que exclusivo. Não, acho que eu vou deixar uns 2, 3. Tá bom. Não vai ser Ainda assim, é pouco, né? hein? Vai ter que correr. Vai ter que correr. Bom, vamos lá para mais um comentário aqui da Yumi Queiroz. Ela fala o seguinte. Muito bem. Incrível como esse assunto rende demais, né? Que maravilha esse podcast existir para ajudar os artesãos a entender um pouco mais a cada episódio. Se todos ouvissem, com certeza teríamos mais valorização desse trabalho lindo que fazemos. Porque amor, meu bem, só enche a barriga por 9 meses. Olha lá! Boa, né? boa. Agora, algo importante na precificação é que devemos sim considerar o mercado. A comparação não deve ser para copiar o preço, mas para avaliar o valor dos produtos e bom senso é o mais importante. Bom senso é uma coisa que é importante pra vida. Pra vida. Exato. Pra vida, né? Sim. Mas, assim, eu concordo que você tem que olhar o mercado, Exatamente. mas você tem que tomar muito cuidado e você tem que comparar com coisas iguais às suas, né? Porque às vezes a gente compara, mas não é bem aquilo, né? Aí não tem como comparar de verdade. Exatamente. Essa acho que é a parte difícil, às vezes. Aliás, até em pintura de miniatura, às vezes rola isso, pessoa que é delusional, chama isso. A pessoa acha que é uma coisa e não é. Não, é que, sei lá, né, a pessoa tá começando a pintar e aí quer comparar com o preço de, sei lá, alguém que pinta há anos, né? Eu acho que tem muitas coisas a serem levadas em consideração, né? Sim. E você, Átila, aprendeu um pouco a precificar? Porque aquele último episódio lá que a gente fez sobre precificação foi uma confusão. Eita. Aí eu me senti obrigada a fazer esse episódio com a Nath, mais decente. Foi por isso, só por isso. Entendi. Espero que vocês ouçam todos os episódios, aquele lá e esse também, porque esse foi melhor. Os dois, tem que ouvir os dois. Exatamente. Certo? O que eu precifico, na real, são os vídeos que eu faço. Verdade. Anúncios. Eu vendo anúncios em vídeos. É isso Bom, que eu... é isso, gente. Muito obrigado por vários comentários. Tivemos muitos comentários nesse episódio. Muitas pessoas agradecendo esse episódio. Realmente, vou voltar a falar de precificação. Acho que vale falar com outras pessoas também, entender melhor. Estou preparando um episódio sobre a parte financeira também. Estou falando com uma pessoa aí do mercado financeiro pra ajudar a gente a controlar o nosso dinheiro. Tem vários episódios bons vindo por aí, então não perde. Sim. E não deixa de comentar nos nossos posts, nos nossos YouTubes, nos nossos tudos aí. Exatamente. Comentem, porque é sempre bom. A gente fica muito feliz, já que a gente tá cansado aqui, morrendo, mas a alegria vem quando a gente vê um comentário. Ai, coisa boa. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Obrigada, Fabi. Muito obrigada. E tá abertas as portas para todas as vezes que você quiser voltar e a gente falar mais sobre várias outras coisas. Obrigada, viu, Fê? Tô muito feliz de estar aqui, de ter participado com você, de trazer esse tema, essa discussão que é tão importante para mim e para todos nós, né?
Eu acho que o podcast é esse espaço de construir essa comunidade, de tratar das coisas, então também tem toda uma responsabilidade, né, do que a gente vai falando com as pessoas e de como que a gente contribui, né, para todo mundo ir se desenvolvendo, né, e eu tô muito feliz de ter participado. E aí eu só queria deixar uma frase, assim, né, para todo mundo, que é de uma escritora de Brasília, que é a Clarinha Mar, também vocês podem procurar ela no Instagram. Ela tem paralisia cerebral mista, né? E ela escreve muito sobre essas questões de uma forma bem poética. E tem uma frase dela que eu acho que retrata muito o que a gente conversou aqui, que é assim: não se trata apenas de aparecer, se trata de desassossegar a sociedade padrão. Então, com essa, a gente vai ficando por aqui. Abração e até mais. Não, essa é a fala do Átila, eu tenho que falar outra coisa. É isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido a gente até aqui. Espalhem a palavra, mandem esse podcast para todo mundo. E beijo e até segunda. Beijo, Fê. Brigadão. Agora voltou um pouco melhor. Eu acho que tá com um pouco de delay, mas eu tava tentando entender o que você tava falando, mas vambora. Você tava tentando entender qual a corrida de cavalo que eu tava narrando, né? Lá no apoia.se.com.br/entrelaçada. Se tiver tudo errado, depois a Fernanda arruma. E aí, eu tô embolando um monte de conversa uma na outra, e depois a Fê falou assim: isso, fica falando o que você quiser na tua cabeça, depois eu que me vire pra fazer edição disso aqui, né? Exatamente. Então eu falo o que eu quero, na ordem que eu quiser, e depois ela faz tudo parecer bonito. Então. Oba, agora dá pra fazer cupom de desconto nessa loja miserável. É verdade, que bosta isso, mas enfim, vamos continuar aqui. Continua. Finalmente, tá? Não tinha desconto, não é porque eu não queria, é porque a loja não me dava. Não dava, gente, é verdade. True story. Não dava. Não tinha como fazer cupom de desconto naquela porcaria daquela loja. Mas enfim, vamos continuar gravando Isso. aqui. Não, obrigada. Sabe uma coisa que eu queria só... Aí, tá escrito obrigada, e você leu obrigado. É uma mulher falando, Átila. Por favor, leia direito. Pô, mas sou eu que eu tô lendo. Ah, tá bom. Aqui. Anotei várias coisas. Obrigada! Isso. Com A no final. Muito bem. Eu sempre faço isso, né? É que ok. eu não sei porque eu transfiro por... Mas sabe uma coisa que... Bom, eu ia falar uma coisa aleatória, mas vamos continuar, vai. Sabe que eu vi uma vez um cara fazendo cover de Frozen e ele falava como se fosse um homem cantando e não uma mulher. Eu achei bizarro É o que isso. você faz. Mas foi a mesma coisa que eu fiz agora. Bola. Foi o que eu acabei de fazer. Bizarro Olha aí. também. Vai. Enfim, muito bizarro. Ela termina com uma observação. Ou você quer que eu leia o parabéns, Fê, pelo podcast de novo? Melhor, você... vai. Pra ficar mais fácil de eu editar. Ela aqui... Tá bom. Ela escreveu parabéns, hein? Eu vou falar parabéns porque eu sou bonzinho. Vou falar... Tô brincando, Rosana.